Boa noite, queridos. Com que alegria, mais uma vez, nós estamos reunidos para anunciar a palavra de Deus. É mais uma oportunidade de nós, como igreja, nós aqui, vocês aí, onde estiverem nesse momento que você está assistindo a esse culto que está se iniciando, e também você que posteriormente terá a oportunidade de acompanhar essa mensagem. Que o Senhor possa estar falando profundamente aos nossos corações. A mensagem dessa noite, desse domingo à noite, às 18h30, o início desse nosso culto, obras ainda maiores. É maravilhoso saber que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos delegou, Ele nos anunciou que Ele fez, evidentemente, uma grande obra, enquanto Ele, como Filho de Deus, o próprio Deus que resolveu, aceitou se encarnar. Ele se transformou num homem normal, comum, como eu e você. Toda a sua divindade, ela foi colocada dentro de um corpo humano. E ele andou por esta terra. E ele operou, ele trabalhou de uma maneira muito especial. Por que o Senhor Jesus Cristo, ele teve de vir? Porque desde lá, da origem do homem, quando o homem se afastou de Deus, Deus nunca quis que se afastasse do homem. O homem foi que se afastou de Deus através do pecado, da desobediência. O homem, então, ele simplesmente resolveu. Porque uma coisa que o Senhor, ele tem esse cuidado, ele estabeleceu que seria assim, o livre-arbítrio do homem. Ele não interfere na vontade do homem, ele só indica qual o caminho que nós devemos andar. E esse caminho estabelecido pelo Senhor, ele está liberado para que nós caminhemos por ele, mas é uma decisão pessoal, uma decisão de cada um de nós realmente trilharmos nesse caminho. Mas eu estava falando então que o Senhor Jesus Cristo, ele aceitou um plano do Pai, de se transformar em homem, se limitar dentro dessa natureza para que ele operasse milagres e maravilhas. Mas ele mesmo disse que nós faríamos obras ainda maiores de todas aquelas que ele fez. E o livro de João, o Evangelho de João, ele é muito especial. Ele traz revelações maravilhosas de quem esteve ali junto ao próprio Senhor Jesus Cristo, acompanhando todo o seu ministério terreno, e ele viu, ele presenciou, e ele acompanhou a cada momento. Ele tinha tanta intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que era o único de todos os apóstolos que deitava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, para ouvir não somente aquilo que Jesus falava, transmitia, mas também ele ouvia o coração do próprio Deus. Algo maravilhoso, as experiências que João teve ao longo de todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com vocês João no capítulo 14, que tem verdades reveladas que são maravilhosas. Evangelho de João no capítulo 14, diz assim no versículo 5, disse-lhe Tomé. Tomé sempre teve uma fé meio dúbia, ainda que ele tivesse oportunidade de também, como apóstolo, como discípulo, de estar ali tão perto de Jesus, o próprio Deus encarnado, e Tomé acompanhou, ele conhecia, mas ele sempre teve um comportamento de colocar em dúvida as coisas que o próprio Senhor Jesus Cristo anunciava. E aqui, nesse versículo 5, tem mais uma declaração, quando disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Nós sabemos que aonde tem dúvida, a fé ela não opera. A dúvida é oposto à fé.
E Tomé lhe demonstrou mais uma vez, como é que eu vou te seguir? E Jesus estava falando nesse sentido. E lá no versículo 6, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Tomé, dá atenção, Tomé. Fica atento, abre os teus ouvidos para ouvir, que os teus olhos estejam também abertos para ver tudo aquilo que eu tenho feito. E aqui já estava se aproximando o final do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir em 14, João 14, 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Tomé. Guarda isso no teu coração. No versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo, olha, nós somos Deus. Eu sou assim como o próprio Deus Pai, o Espírito Santo, e eu que sou o Filho, nós somos o próprio Deus. É a Trindade que está se manifestando. E ele quer dizer, olha, dê atenção, quando você me olha, você olha para mim, você conhece, você poderia ter conhecido, porque eu sou o próprio Deus. E ele era o Deus Filho, aleluia. E replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É interessante nós observarmos isso, porque é da própria característica, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22, em que a palavra nos diz que os gregos eles buscavam a sabedoria e os judeus queriam sinais. Os gregos eram sempre grandes pensadores, filósofos e tudo mais. E os judeus eles queriam sinais. E aqui, mais uma vez, Filipe, quando ele diz, olha, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não basta, ele queria um sinal. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por que você está pedindo mais um sinal, se tem um sinal mais evidente? Eu sou o próprio Deus. Eu estou na tua presença. Está vendo? Essa pessoa que você está vendo é o próprio Deus. E eles não tinham ainda esse entendimento. E no versículo 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Era a Trindade sempre ali presente. As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, há uma unidade, há uma unicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz assim, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O Senhor está dizendo, olha, Deus não criou todo o universo? O meu Pai não criou todo o universo? Eu sou Deus. Aliás, no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, 2, ali no início do Evangelho, há a revelação de que Jesus é o Verbo encarnado e nada do que foi feito sem ele. Então ele estava na criação e havia uma necessidade deles entenderem que o Deus que criou o universo, criou todas as coisas, criou inclusive o homem que se afastou dele. Esse mesmo Deus estava ali representado na frente de Filipe, na frente de Tomé, e ele dizia, e João evidentemente também estava presente, assim, olha, eu sou esse Deus que você está querendo um sinal. E quantos sinais eu já fiz, tantos milagres que eu já operei, e você vem me perguntar, e aí tem uma revelação maravilhosa que está no versículo 12, nós estamos lendo João 14, no versículo 12, em verdade vos digo, quando o Senhor
na sua palavra fala em verdade, ele está dando uma ênfase especial. Olha, abre os teus ouvidos, dê atenção, olha o que eu estou falando. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, você crê no Senhor Jesus Cristo? Você agora que está aí na sua casa, ouvindo esta palavra, você crê no Senhor Jesus Cristo? Você já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Além de ser o Salvador, e Ele é o Salvador de toda a humanidade já foi salva. Ela só não conseguiu ainda ver que ela já está salva. Assim como Filipe, assim como Tomé, assim como tantos outros discípulos que estavam ali pertinho do Senhor Jesus Cristo, podendo tocar nele como homem, como aquela mulher do fluxo de sangue que, quando se aproximou do Senhor Jesus Cristo, ela simplesmente não tocou nem nele, mas tocou nas suas vestes e saiu poder e ela foi curada. Então aquele Deus que estava ali na presença dele, estava se oferecendo o tempo todo para se mostrar que ele era o Messias, ele era o enviado, ele era o ungido do Senhor. Então, ele diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele declarou isso, que é algo maravilhoso para mim e para você. Como eu falei, além de Salvador, ele é o Senhor. Ele determina, ele estabeleceu que seria assim, que nós, naturalmente, como homens, mas homens que agora somos novas criaturas, refeitos pelo poder do Espírito Santo de Deus, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vamos rememorar o versículo 21, 1 Coríntios 5, 21, que fala que com uma revelação maravilhosa, que o Senhor diz, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi feito ainda como Deus, mas aquele, sabe, ele foi feito pecado por nós, porque por ele nós somos feitos justiça de Deus. E lá no versículo 17, mesmo 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz, olha, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas todas já passaram, mas e agora eis que tudo se fez novo. Na verdade, eu queria corrigir a 2 Coríntios 5, 21 e 2 Coríntios 5, 17, que eu acabei de falar. Isso é a síntese, é algo maravilhoso que o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, ele teve essa revelação lá no versículo, como eu falei, 2 Coríntios 5, no versículo 21 e no versículo 17, dizendo que o próprio Deus, ele pegou o seu filho e mandou que ele viesse tomar essa forma de homem para que, através dele, nós, eu e você, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E assim, diz lá no versículo 17, se alguém está em Cristo, e essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui nessa noite, tem uma condicional, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma promessa para nós que já somos novas criaturas, de realizarmos agora obras ainda maiores do que aquelas que está relatado na Bíblia, dos milagres, das operações de maravilhas que o Senhor Jesus Cristo realizou. E diz lá no versículo 13, eu voltando agora
a João 14, versículo 13. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Olha, é hora de nós usarmos isso que já está liberado para nós. O Senhor já liberou. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou dar a vocês essa possibilidade. Vocês viram e acompanharam tudo aquilo que eu realizei? Os grandes milagres que já foram mostrados a você, e a própria palavra de Deus, essa palavra revelada que está disponível agora para nós. Nessa palavra nós encontramos a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa palavra está a verdade daquilo que o Senhor falou que seria cumprido. Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. E vamos continuar lendo, e aí diz no versículo 16 de João 14, algo também maravilhoso que você deve conhecer: e eu rogarei ao Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele diz: olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. O próprio Deus vai continuar com vocês, mas agora em melhor, num patamar superior, porque o Senhor Jesus Cristo, ainda que ele fosse 100% Deus, mas ele também se transformou em 100% homem. Então ele tinha limitações fisicamente. Ele, aonde ele caminhava, ele realizava milagres, mas ele tinha de estar fisicamente em determinado lugar. Ia para a Judéia, ia para a Galileia, passava por Samaria, realizava milagres, operava coisas grandiosas ali à vista de todos. Então, mas ele caminhava fisicamente na terra. Mas quando ele estava aqui declarando: olha, eu vou para o Pai, esse era o plano. Ele veio, ele permaneceu, ele realizou, e aí ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, o ajudador, o consolador. Com isso, o que aconteceu? Essa possibilidade agora, nós, individualmente, aceitando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. E ele, ao habitar em nós, a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, ela opera agora à distância. Ainda mais nessa época em que nós estamos nos utilizando dessa tecnologia, aonde nós podemos, através da ministração da palavra, daquilo que foi estabelecido, aquele fundamento que não muda, a palavra de Deus, ela é de eternidade a eternidade. Então, através desse fundamento da palavra, nós podemos usar de autoridade, porque agora nós somos de representantes, nós somos sacerdotes, aleluia, sacerdotes reais. Nós temos agora uma incumbência, inclusive, delegada pelo Senhor Jesus Cristo, como nós falamos aqui, de que nós poderíamos e deveríamos e faríamos obras ainda maiores, porque ao longo de todo esse trajeto da igreja, à distância, nós temos essa autoridade, esse potencial que está agora instalado dentro de nós, essa força dunamis, essa força explosiva do Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona, nos leva para nós realizar milagres. Mas nós temos de ter, pela fé, o conhecimento, o reconhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Ele delegou para nós, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas ele não deixou o Espírito Santo pairando aqui, como lá no início da criação, quando o Espírito Santo ele pairava
sobre a face do abismo, mas agora não paira mais, ainda que ele também esteja sobre nós, está ocupando toda esta terra, mas agora ele está dentro de nós. Então, que nós possamos ter esse entendimento de quem realmente nós somos para Deus. Quem realmente somos, qual é o propósito para as nossas vidas. Esse propósito tem de ser cumprido. Você tem uma determinada função dentro do corpo. É como o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, quando ele fala desse corpo único, desse corpo, cada membro do corpo, ele tem uma determinada função. E é claro, nós entendemos isso até no nosso próprio corpo. A mão tem uma função, os pés têm outra função. Enfim, todos os membros de um corpo têm uma função, têm uma operação. Qual é a operação que você agora, como corpo de Cristo, tem exercido, tem caminhado, tem partido para realizar grandes obras? Porque é através da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa igreja que faz a diferença na face da terra. Enquanto essa igreja está na face da terra, representada por mim e por você, todos aqueles que somos novas criaturas, que fomos inseridos no corpo de Cristo, nós temos autoridade para determinar que essas coisas todas que possam estar acontecendo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na vizinhança, onde for, você é um representante legal dos céus, do reino de Deus. Porque nós, como diz a palavra, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aleluia! E aí nós temos essa condição de avançarmos, sabe? E é interessante, vamos lá ler em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, e na verdade é uma recapitulação de tudo aquilo que eu falei com vocês até agora, quando diz no versículo 4, eu estou lendo Efésios 2, 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você sabe que você é amado de Deus, de toda a criação. Aprove a Deus amar, especialmente algo que Ele criou, que é o homem, que sou eu e você. Ele nos amou de tal maneira, e estando nós mortos em nossos delitos, por causa da nossa natureza adâmica que nós tínhamos, antes de nós sermos transformados numa nova criatura, como eu falei lá em 2 Coríntios 5,17, e diz assim, voltando no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Graça, nós sabemos, é um favor imerecido, não é por nenhum merecimento pessoal, individual de cada um de nós, mas é pela misericórdia, pela graça, nós somos salvos. Aleluia. Ser salvo é mudar de natureza, é uma natureza caída, uma natureza pecadora, e agora nós somos santos. O que significa ser santo? Ser separado. Separado, como eu estou dizendo, com uma finalidade, com um propósito. Separado para anunciar essa palavra. Separado para operar nos dons do Espírito Santo de Deus, declarando sobre uma vida que está enferma. Eu declaro que você está curada pela obra da cruz do Calvário, como está lá em Isaías no capítulo 53, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, tem de declarar, você já foi sarado. Nós temos de tomar posse, não serão saradas essas pessoas que estão enfermas aí na tua casa, na tua família. Declare que elas têm vida e vida em abundância em Cristo Jesus. E no versículo 6, e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você imagina isso? Aí nós podemos operar obras ainda maiores do que aquelas que o Senhor Jesus Cristo, porque eu e você agora, espiritualmente falando, é claro, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E quando nós estamos nessa posição, nós podemos olhar lá de cima, como Ele vê, e estabelecer o caminho da vitória, o caminho da solução, esse beco sem saída em que você, na humanidade, nos sentidos, você olha e só vê parede aqui, teto, e tudo limitado. Nós servimos a um Deus ilimitado. Glória a Deus por isso. E por Ele ser ilimitado e por nós estarmos com Ele. Como está lá em Efésios 2, eu acabei de ler para você. Nós estamos juntamente com Ele, assentados com Ele nas regiões celestiais. Como eu falei isso no culto de quarta-feira agora que passou, Deus desceu até o nível do homem, quando Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo como Deus para tomar a forma de homem. Deus desceu até o nível do homem para que o homem pudesse subir até o nível de Deus. Nós podemos subir até o nível de Deus. Como eu falei, não para nós andarmos de nariz em pé, não. É com humildade, é reconhecendo que foi pela graça, pela misericórdia, que Ele nos transportou. E a palavra nos diz que Ele nos transportou desse reino das trevas, Ele nos desarraigou, nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós saímos de uma condição de derrota para agora uma condição de mais do que vencedores. E nessa condição e nessa posição, nós estamos em Cristo Jesus, podendo realizar obras ainda maiores, que você possa estar repetindo comigo nesta hora, batendo no peito, com convicção, com fé, de que você pode fazer obras ainda maiores do que a que o Senhor Jesus Cristo fez. Não, como eu falei, por uma vaidade nossa, não, é pela graça, pela misericórdia de Ele querer sempre. Ele busca ter uma aproximação, um relacionamento estreito com o homem. Esse sempre foi o plano de Deus. E esse plano, ele está se cumprindo através da tua vida, das nossas vidas, não por ter um título eclesiástico qualquer. Isso também não faz a menor diferença. O que faz a diferença é de quem nós somos agora em Cristo Jesus. Fica você com essa palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque Tu fizeste com que o Teu próprio Filho tivesse de vir para nos resgatar. Como nós falamos, de nos unir, trazer os próprios céus à terra e levar a terra para os céus através dessa obra maravilhosa, desse ciclo maravilhoso, de algo grandioso que o Senhor preparou e está preparando. E eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão me assistindo, daqueles que ainda vão assistir em algum momento esse vídeo, a vitória conquistada, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Há um nome que é sobre todos os nomes, e é através desse nome que eu e você podemos realizar obras ainda maiores do que o próprio Senhor Jesus Cristo realizou quando Ele estava fisicamente aqui na terra. Que você fique com essa palavra, que é a autoridade que agora você tem, a autoridade que você exerce, você pode declarar que eu sou mais do que vencedor. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, haja transformação, um mover de algo sobrenatural através desse teu ministério. Usa aquilo que o Senhor te concedeu. Que Deus abençoe
a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.